Graça e paz, gente amada. Aqui é o pastor Jefferson Santos. Estou aqui na cidade de Campina Grande, Paraíba. E é muito bom poder me comunicar com você, desejando ao seu coração a noite de paz, desejando ao seu coração refrigério, desejando a toda a sua família neste período que a nossa nação e as nações do mundo têm enfrentado, um banho da graça, da bondade, da misericórdia e da manifestação da glória do Senhor sobre todos aqueles que você ama. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, o capítulo de número 11, o verso de número 34, a palavra de Deus diz assim: E perguntou Jesus: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. E perguntou-lhes Jesus: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. O texto é conhecido de todos nós. O momento é doído para uma família. Haja visto esta família ter enviado uma mensagem aos ouvidos de Jesus e não ter obtido da parte de Jesus de imediato a resposta que precisava. E porque essa resposta não veio, de da sala ou do lugar onde estava, aquele que carecia do socorro de Jesus, que era Lázaro, cujas informações que a Bíblia nos traz sobre sua relação com Jesus e a relação de Jesus com ele era marcada por muito amor. E o amor que a Bíblia declara que Jesus sentia por aquela família e que aquela família sentia por Jesus, não evitou de aquela casa viver um período de luto. Seria muito natural se a morte de Lázaro ela tivesse ocorrido simplesmente pelo tempo, pela idade que chegou. Mas, na verdade, o que nós podemos perceber à luz da Bíblia é que este homem ele foi vítima de um momento de adversidade que o sufocou, que o colocou enclausurado e aprisionado a uma situação da qual ele não conseguia de forma alguma, não conseguiu de forma alguma sair. E por isso, o Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso de número 1, a Bíblia vai apresentá-lo como Lázaro, o doente. E isso me soa estranho. Estranho porque qualquer pessoa que se diga alvo do amor de Jesus, ela carrega consigo muitas convicções. E eu penso que as convicções que fazem parte do ser, da existência de toda pessoa que se diz alvo do amor de Jesus, entre elas está o fato de que dificilmente essa pessoa passaria por algumas situações, por algumas adversidades e dificuldades, sendo que aquele que governa os céus, a terra e tem o controle de todo o universo tem interesse na vida dela, na sua casa, na sua história e mais. Tem um envolvimento profundo com esse coração. Deixa eu mandar um abraço aí ao querido pastor Heráclito, Deus abençoe. Leninho, Deus abençoe. São amigos que o Senhor tem colocado ao longo desses anos aí na nossa trajetória. Deus abençoe vocês. Então,
olhando para o texto, é muito interessante que nós podemos perceber. É que a Bíblia apresenta Lázaro como o doente, o homem que estava doente. E como eu disse, qualquer pessoa que é alvo do amor de Jesus, ela carrega consigo convicções. E eu penso que as convicções que repousavam sobre a mente e o coração daquela família, entre elas estava a certeza de que a doença não se instalaria ali. As dores jamais atingiriam aquela casa. O luto, se viesse a fazer parte da história daquela família, viria em tempo oportuno, hábil, estabelecido pela própria idade, pelo cansaço, pelo desgaste, pela velhice, e não é o que aconteceu aqui. Aqueles que são alvos do amor de Jesus, eles são simplesmente colocados em uma situação de fragilidade, de desgaste psicológico, emocional, de abatimento, e agora estão olhando para si mesmos e fazendo a última coisa que era possível fazer: gritar. E a voz que ecoa através do aviso, como eu disse no início, que chega aos ouvidos de Jesus. E o que é que eles esperam? É que aquele que ama aquela família, aquela casa, apareça rapidamente. E o texto faz questão de dizer, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, o capítulo 11, que é bem conhecido, o verso de número 5, o texto diz: Jesus amava Marta, amava Maria, amava a Lázaro. E se você observar todo o capítulo 11, o alicerce de toda a morte e todas as palavras colocadas sejam por aqueles que assistiram essa relação acontecendo, essa amizade acontecendo, esta aproximação acontecendo, todas as palavras que as pessoas dizem acerca de Jesus e dessa família de Jesus, elas estão alicerçadas na palavra amor. Ele amava, ele ama, ele ama, ele ama. Só que amou, e aqui entra o detalhe, ao ponto de fazer três coisas. A primeira, não responder de imediato ao grito daquela família. Alguém diria assim: se ele ama, ele responderá rapidamente. Mas não foi o que aconteceu. Segundo, alguém diria: se Jesus realmente ama, se ele ama Marta, se ele ama Maria, ou se ele ama Lázaro, ele vai fazer alguma coisa, nem que seja enviar uma palavra sobre a qual a nossa declaração de fé vai se apoiar a partir de agora. E nós vamos ter pelo menos algo palpável, algo que traga segurança para a gente se movimentar. E não foi o que aconteceu. Jesus ouve o aviso de que Lázaro estava doente, não era morto. E não envia uma palavra de estou indo. Não envia uma palavra de vou apressar os meus passos. Avise lá que eu tenho poder para mudar realidades. E isso não acontece porque ele está deixando claro que apesar dele te amar, apesar dele me amar, apesar dele amar a nossa nação, apesar dele amar as famílias da terra, ele precisa nos fazer entender que o amor que ele tem por nós permite morrer, gente. Que o amor que ele tem por nós permite as coisas surgirem do controle. Permitem a gente, muitas vezes, enfrentar danos, dores, desafios,
afrontas, conflitos, situações das quais a gente olha e diz assim: não terei como escapar dela. Então é o amor que particularmente não me responde na hora que eu quero que ele responda. É o amor que, em segundo lugar, não me dá, muitas vezes, uma palavra, um sinal, uma visão, na qual a minha fé vai se apoiar e a partir daí eu digo, pode cair o teto, mas eu tenho uma palavra. Às vezes não. Às vezes o que ele permite na história da minha vida e da sua vida é para a gente se mover verdadeiramente em fé, porque fé, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, é o firme fundamento, não das coisas nas quais eu me apoio, mas das coisas que particularmente eu não vejo. E Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, felizes são aqueles que particularmente não andam por vista, mas por fé. Ele disse claramente aos seus discípulos, e principalmente a Tomé, bem-aventurado quem não viu, mas creu. Então nem sempre o movimento da sua vida vai estar alicerçado em coisas concretas, mas isso não significa que o amor de Deus ele está longe de alcançar você e as pessoas que você ama. Deus ama a sua casa e às vezes ama ao ponto de não dar a você pontos de apoio para a sustentação da sua esperança, da sua fé, da sua convicção e da sua confiança. Às vezes ele deixa você caminhar sem nada. Mas na medida que você caminha, você vai percebendo a cada movimento, se eu estou vivo, se eu estou viva, é porque alguém que está lá em cima está sustentando a minha vida de alguma forma. É inexplicável. Como você come, como você vive, como você veste, como você mora, é inexplicável. A única coisa que você pode dizer é, apesar de não estar vendo todas as coisas que eu pedi, que eu clamei, que eu busquei, que eu desejei, acontecendo de forma concreta na história da minha vida, eu estou me movimentando a partir de um amor que me sustenta inexplicavelmente. Eu me movo a partir de algo que me segura, que me agarra, que me mantém. E eu não sei como, mas eu sei que estou de pé. Você sabe que está de pé, porque o amor de Deus é um amor que muitas vezes não nos dá algo para que a nossa fé se apoie, mas na medida que a gente se move, a gente sabe que há uma segurança, que há uma proteção, que há um livramento sobre a vida de cada um de nós. Mas em terceiro lugar, as Escrituras dizem que a informação que chegou a Jesus em João capítulo 11 está dito, foi de que Lázaro estava doente. Jesus fala de uma segunda situação e no capítulo 11, no verso de número 11, ele diz assim, depois de ter dito isto, depois de ter dito isso, acrescentou, Lázaro, olha a expressão dele, o nosso amigo, faz parte do meu ciclo de amizade, é chegado a mim, é chegado no meu coração, é meu chegado, é meu par, é meu brother. É gente que eu como na mesa com ele, meu amigo Lázaro. Olha a expressão dele. Ele não vai citar a doença, ele diz assim, está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Detalhe, quando ele chega lá, as escrituras dizem claramente que Lázaro morreu, ou estava morto. E ele chega, segundo o texto, depois que aquele a quem ele amava estava sepultado. Eu não quero para as situações que ocorrem com a vinda de Marta, a vinda de Maria, até onde Jesus está. Mas eu quero atentar para aquilo que eu acabei de fazer menção como leitura. É que Jesus não está preocupado em dar
explicações do porquê, apesar de amar, deixou morrer. Ele está simplesmente querendo saber uma única coisa. Verso 34 do capítulo 11. Onde vocês o puseram? E aqui surgem as muitas informações e os muitos questionamentos de uma família amada por Jesus que não teve respostas imediatas. E alguém disse: se o Senhor estivesse aqui. A outra disse: se o Senhor estivesse aqui. Alguém diz: mas o Senhor era amigo da casa, e era amigo dele, e ele te amava, e tu o amava, e por que permitiu? Então vem uma série de questionamentos, os quais o próprio Jesus não está preocupado em dar explicação de nada, do porquê demorou, do porquê não chegou, do porquê não enviou uma palavra e do porquê permitiu essa situação de morte se instalar sobre a história da família, sobre a história da casa. Na verdade, o que está no coração de Jesus é apenas o desejo de dizer assim: onde vocês o puseram. E quando alguém responder onde colocou, ele ir lá fazer o que ele disse que faria: ressuscitar a Lázaro. E é aqui que eu quero que você apoie a sua esperança, apoie a sua fé. É apenas nessa consciência de que aquele com quem você está lidando é extremamente poderoso e é soberano ao ponto de fazer além do que você deseja, do que você pede, do que você espera, no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Isso é muito importante porque eu sei que muitos corações estão apreensivos pelo conjunto de informações e notícias que estão recebendo a cada dia, a cada instante, a cada segundo. E eu sei que, na medida que os nossos corações vão sendo tomados por medo, por pânico, e por mais que a gente diga: eu estou me posicionando e não estou me precipitando, mas estou tendo cautela ao medo, a uma preocupação e a uma inquietude, acima de tudo isso, há um questionamento, gente. Se eu sou amado por Jesus, por quê? Se você e a sua casa são amados por Ele, por quê? A pergunta, ela não vai ter uma resposta imediata. Porque a gente só vai entender as coisas que Deus particularmente permitiu a gente enfrentar quando Ele lá na frente faz algo que surpreende a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. E é isso que ele estava dizendo: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Maria, onde vocês o puseram? Eu quero que vocês apenas me deixem caminhar na direção da onde está meu amigo. E alguém diria para ele com muita veemência: mas já está morto, sepultado há 4 dias. E os argumentos continuam, já cheira mal. E agora? O senhor vem com essa de querer saber onde está. E sabendo onde está, vem com essa de tirar a pedra. E ainda vai dar uma ordem depois que a pedra é tirada. Quando ele vai ressuscitar, o senhor ainda vai mandar desatar. Desfazer o que deu trabalho para fazer. E é aqui que entra a força desta palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Jesus estava apenas dizendo que a soberania, que o amor, que o conhecimento que ele tem de todas as coisas,
fazem com que ele se movimente em relação às nossas vidas, sem nenhum desespero, sem nenhum desejo de fazer as coisas acontecerem muito rápido. E ele pode fazer, e ele tem poder para fazer, mas o amor dele deixa ir. O amor dele às vezes permite a ferida ser aberta, a dor acontecer, a angústia acontecer, o vale acontecer, a fraqueza acontecer, a queda acontecer, as amarras virem. A gente nunca vai entender isso, porque a gente está acostumado com Jesus que se assenta na mesa, com Jesus da festa, com Jesus do bom perfume, com Jesus do banquete, com Jesus da alegria, com Jesus que particularmente nos faz viver uma vida apenas plena de vitórias. E as coisas às vezes não são assim. Às vezes ele permite perder filho, perder filha, perder esposa, perder esposo, perder família, perder amigos, perder emprego, perder coisas. E isso não significa que você deixou de ser amado. Na verdade, tem gente aqui que vendo Lázaro doente dizia: será que aquele que o ama vai chegar? E daqui a pouco estão vendo Lázaro morto e alguém diz assim: será que aquele que o ama não pode levantá-lo daí? E alguém vê ele enrolado e diz: será que aquele que o ama não pode desatar? E alguém vê ele sepultado e diz: será que aquele que o ama não pode impedir que ele vá à sepultura ou que ele simplesmente fique na sepultura? Alguém começa a dizer: será que aquele que o ama não pode remover a pedra? E vai aumentando o nível de dificuldade, mas para Jesus não há dificuldade alguma. A única coisa que ele quer saber é onde o puseram. E se aproxima do sepulcro e vê tudo aquilo. E não por causa do Lázaro que está lá dentro, porque o Lázaro que está lá dentro, ele sabe onde está, mas por causa da multidão. O verso 35 diz que Jesus chora, Jesus ora, Jesus pede ao Pai. E a Bíblia diz que ele faz uma terceira coisa: ele dá graças ao Pai. E quando ele dá graças ao Pai, ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas o que eu estou falando é por causa destes, que precisam assistir algo que vá além da morte, Pai. Porque eles viram o homem na cama, eles viram o homem amarrado, eles atado, eles viram o homem conduzido, eles viram o homem sepultado, eles viram o homem anulado pela morte. E o vazio que ficou. Agora está na hora deles verem algo mais. E olha as palavras de Jesus, e aqui eu quero parar para orar por você. Ele diz assim, em resposta às palavras da mulher: eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Eu paro aqui. Não entre em crise. Você é amado. Você é amada por Jesus. Não deixe que os seus familiares entrem em desespero. Vocês são amados por Jesus. Pastor, e por que Jesus permitiu? Ele vai esclarecer depois que ele mostrar a glória dele. Porque nada começa